Glória a Deus. Como é maravilhoso passarmos um tempo em adoração, adorando o nosso Deus. E eu quero já cumprimentar os irmãos que estão aqui conosco, né? Seja pela Rádio Melodia FM, seja aqui pelo canal da Comunidade Batista da Paz, o cbpaz.org.br, seja pelo canal do YouTube. E eu peço você que está nos assistindo, compartilhe esse link. Deixe que o seu like, aperta o joinha aí para que alcance mais pessoas o nosso vídeo, o nosso culto. E esse é o último culto de forma remota. Na próxima semana, nós estaremos juntos lá na igreja para adorarmos ao Senhor, para ouvirmos a sua palavra. Então, ore mesmo, abençoe pessoas, compartilhe aí, deixe seu like, digite aí no chat aí, converse aí com seus irmãos, cumprimente os seus irmãos e tenhamos realmente um culto abençoado. Que você possa realmente meditar na palavra que nós iremos ler nesse momento. Abra sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 4, do verso 6 ao verso 7. Capítulo 4 de Filipenses. Diz assim a palavra do Senhor: Por nada estejais inquietos, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Pai, nós te louvamos. Nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estarmos mais uma vez em tua presença, adorando o teu santo nome, buscando a tua face, buscando, Deus, a compreensão, a iluminação da tua palavra. E te pedimos, Pai, revela-nos a tua palavra, fala ao nosso coração. Que a tua palavra seja como espada de dois gumes e penetre na profundidade da nossa alma, Deus, fazendo divisão entre alma e espírito, Pai. Trazendo realmente, Deus, o conhecimento pleno das tuas sagradas escrituras. E que possamos ter, ó Deus, uma vida abençoada, ó Deus, de estarmos em tua presença, sendo dirigido pelo teu Espírito Santo. Fique conosco. Coloca muralha de fogo, Deus, ao nosso redor, ao redor de cada casa, de cada família, Pai, de cada vida que está ouvindo essa mensagem, essa palavra, Pai. Nós abençoamos e te pedimos, fica conosco, Senhor, em o nome de Jesus. Amém e amém. Quero aqui agradecer e cumprimentar os irmãos que nos assistem, aqui os irmãos de Viçosa, os irmãos aí de Paulo Cândido, da igreja de Paulo Cândido, os irmãos que estão em Ubá também nos acompanhando, os irmãos que estão em Ponte Nova, nas cidades aqui vizinhas, Ervalha está aqui nos acompanhando também no culto. Queremos cumprimentar os irmãos e até alguns irmãos aí de fora do Brasil que têm nos acompanhado ali na Suíça, no Japão, nos Estados Unidos. Que Deus possa estar abençoando a vida de todos os irmãos. E o tema do culto, como vocês veem aqui embaixo, é o fim da quarentena. E a igreja? Como fica a igreja nessa situação do fim da quarentena? Após 7 meses, o que esperar do mundo pós-pandemia? O que esperar do mundo após 7 meses de quarentena, sem muitas vezes poder sair da sua casa, sem muitas vezes poder ir ao trabalho e à escola? Quais são as lições que nós podemos tirar durante esses 7 meses de quarentena, de isolamento social? Porque muitas coisas boas e ruins aconteceram. Não foram só coisas ruins, muitas coisas boas aconteceram também. A gente pôde notar que durante esse período de 7 meses, muitos casais tiveram tempo de conversar. Muitas famílias se uniram mais durante esse tempo. Muitos casais tiveram tempo de lembrar que existia uma outra pessoa morando debaixo do mesmo teto. Muitos pais e filhos tiveram tempo para conversar e cumprir a palavra de Deus lá de Provérbios 22, versículo 6, que diz: ensina o teu filho no caminho que deve andar, porque quando ele crescer, ele não se desviará dele. E essa verdade, glória a Deus por isso, foi vivenciada em muitas famílias, em muitas casas. Lá em casa, agora, todas as noites, nós lemos uma história bíblica. Nós oramos juntos com as crianças. E tem sido tempo de bênção, tem sido tempo de edificação, tem sido tempo em que pais e filhos têm andado juntos, têm tido tempo para conversar e ter comunhão.
Foram momentos realmente que muitas pessoas foram abençoadas. Mas isso não está estampado na capa de nenhum jornal. Sabe por quê? Porque o que vem de jornal é desgraça. Graça não vem de jornal. Graça não tem ibope. Graça não tem visualização. Mas a desgraça tem. Fato é que também muitas coisas ruins aconteceram. Fato é que muitas pessoas abandonaram a sua fé. Fato é que muitas pessoas deixaram de examinar as Escrituras. Fato é que muitas pessoas deixaram de ter vida de oração. Fato é que muitas pessoas se enfraqueceram na sua fé no Evangelho. Isso é verdade. Isso aconteceu. Pessoas se separaram também durante esse tempo de quarentena. E algumas pessoas me perguntaram, pastor, por que é tão difícil ler a Bíblia? Por que durante esse tempo é tão difícil orar? E a resposta é simples. Porque a carne, ela rejeita a palavra. As Escrituras nos ensinam que o reino de Deus é tomado pela força. Tem que ter o nosso desejo, o nosso empenho de buscar ao Senhor, de buscar a sua presença, de buscar a sua face, de examinar as suas Escrituras, de ter tempo de oração, de comunhão com o Pai. É por isso que é tão difícil orar. É por isso que é tão difícil examinar as Escrituras. Porque a sua carne sempre rejeitará a palavra de Deus. Sempre rejeitará as Escrituras. E durante todo esse tempo que nós tivemos, durante todo esses 7 meses de isolamento social, a gente pôde observar alguns fatos. E o primeiro fato que eu quero levantar com a igreja hoje, nesse domingo, é o medo. O medo que assolou não uma, não duas pessoas, algumas famílias, mas o medo que assolou o mundo. Um medo que inundou o coração de muitas pessoas. Um medo sem precedentes. Só que esse medo também atingiu a igreja de Jesus. E aí eu me assustei. Porque o medo só demonstra uma coisa. Demonstra que o povo de Deus não conhece a Deus. Não conhecem o seu caráter. Não conhecem a sua soberania. Porque se o povo de Deus conhecesse a Deus realmente, não teria medo. E eu fico triste quando eu vejo cristãos isolados. Aqui eu quero separar, uma coisa é ter prudência. Uma coisa é saber que é necessário utilizar máscara, manter o distanciamento social, passar álcool em gel quando você estiver nos estabelecimentos. Isso é necessário, isso é higiênico. Isso é prudência. Agora eu falo do medo. O medo de pegar coronavírus. O medo de ter o Covid-19. O medo de cumprimentar os irmãos. O medo de sair de casa. Conheço muitas pessoas aqui mesmo em Viçosa, que estão durante todo esse período, 7 meses, dentro de casa. Com medo. E o medo revela que você não conhece a Deus. Que você não conhece a soberania de Deus. E muitos cristãos têm vivenciado esse medo. Irmãos, eu tive suspeita de Covid. Ontem eu fui fazer um casamento e quase não fui. E todos os sintomas que me assolaram, falaram, é Covid. Vai lá para a prefeitura, faz coletagem porque é Covid. E eu fui tranquilo. E as pessoas que estão próximas a mim falam assim, pastor, mas você não está preocupado? Você está com coronavírus? Ai, meu Deus. Eu falei, Senhor, por que eu teria medo do coronavírus? Por que eu teria medo da bactéria? Por que eu teria medo de qualquer outra enfermidade? Mas se você morrer do coronavírus, eu falei assim, você vai morrer de quê? Você vai morrer de câncer? De um acidente de carro? De pneumonia, tuberculose, ataque cardíaco? Todos iremos morrer um dia, irmãos. Eu não consigo entender o medo que as pessoas têm da enfermidade, o medo que as pessoas têm de viajar de avião, o medo que as pessoas têm de tanta coisa. Por que eu temeria se eu creio num Deus todo-poderoso? Por que eu teria medo se eu creio num Deus que é soberano? É um medo que eu não consigo compreender. E esse medo
revela uma verdade muito triste, que a igreja não conhece o seu Deus. Não entendeu ainda que Deus ele é soberano e Ele controla toda a natureza e tem poder sobre todas as coisas. Que Deus, a hora que Ele falar assim, você vem embora, você vai embora. E se Ele falar você não vem, você não vem. Irmãos, Deus tem contado todos os seus dias. A palavra de Deus no Salmo 116, versículo 19, diz que todos os seus dias estão contados diante de Deus. Antes de você ainda ser uma substância informe, ou seja, você ainda estava em formação no ventre da sua mãe, todos os seus dias estavam contados diante do seu Deus. É por isso que você não precisa temer a morte. É por isso que você não precisa temer o coronavírus. É por isso que você não precisa temer nada. Como diz a palavra de Deus no Salmos 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque eu sei que o Senhor está comigo. É a tua vara e o teu cajado que me consolam. O que me traz paz é saber que Deus ele é soberano. E que ele tem, sempre teve e sempre terá o controle da natureza. O controle de todo o universo em suas mãos. E Ele tem também o controle sobre a minha vida, sobre a minha saúde, sobre a minha casa, sobre a minha família. É por isso que eu não tenho medo. Ter prudência, ter higiene é uma coisa. Ter medo é outra coisa. Bem diferente. E a palavra de Deus diz que muitos teriam medo. Lucas 21, 26 diz que os homens se derreteriam de medo nos últimos dias. Olha o que tem acontecido. Só que essa mesma palavra me ensina, lá em Daniel capítulo 11, versículo 32, diz que aqueles que eram fracos na fé, que duvidavam do evangelho, eles seriam levados. Eles seriam sua mente distorcida, mas o povo que conhece ao Senhor se fortalecerá cada vez mais. Se você conhece a Deus, você sai de cada pandemia mais fortalecido. Você sai de cada problema mais fortalecido. Você sai de cada dificuldade glorificando a Deus, porque você conhece o seu Deus. E é isso que Daniel 11:32 fala, que aqueles que conhecem a Deus, o seu próprio Deus, eles se tornarão mais fortes. Eles se tornarão mais intrépidos. Eles farão proezas, diz o versículo da palavra de Deus. Eles se tornarão fortes e farão proezas. É por isso que nós não temos que ter medo. E o medo que assolou a humanidade é uma triste realidade, porque o mundo não conhece a Deus. O mundo não tem conhecido a Deus. O segundo fato importante que nós podemos tirar desse período de pandemia foram os sofrimentos e privações. Muitas pessoas sofreram durante esse período, sofreram perda de entes queridos. Muitas pessoas perderam o emprego. E olha que o pior ainda não está para acontecer ainda. Ainda está para acontecer, ainda está por vir. Muito sofrimento, muitas privações de muitas coisas. Só que o grande pensamento, a grande reflexão para você hoje, nesse domingo é: desde quando o Filho de Deus, a igreja de Jesus, não passa por sofrimento ou por privação? Existe uma pregação de uma teologia neolibertária que a graça ela é superabundante, a graça ela é superabundante. E o Filho de Deus não pode passar por sofrimento, não pode ter nada que o toca, não pode sofrer, não pode ter privação. Meu Deus, onde que está isso nas Escrituras? Eu quero que alguém um dia, que defende essa teologia, me mostre nas Escrituras que a igreja não passa pelo sofrimento. Não passa por privação. Pelo contrário, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E vós também vencereis, em nome de Jesus. É nessa palavra que eu creio. Se nós olharmos para as Escrituras ao longo de toda a palavra, nós vamos ver que Esaú, por exemplo, não sofreu perseguição. Esaú não sofreu privação, ficou na casa de seus pais, tinha alimento todos os dias. Jacó não. Jacó fez de uma pedra o seu travesseiro. Jacó dormiu no deserto. Jacó teve que trabalhar como servo. Mas Deus tinha um propósito sobre a vida de Jacó. Os irmãos de José não sofreram.
Os 11 irmãos de José ficaram na casa do seu pai. Os irmãos de José não foram vendidos como escravos para o Egito. Os irmãos de José não foram presos injustamente. José foi. Mas Deus tinha um plano, um projeto sobre a vida de José. A grande diferença é que todos passam por sofrimento, mas Deus tem um projeto sobre a sua vida. E você que crê na palavra de Deus, você que crê num Deus vivo, Deus tem um projeto sobre a sua vida. Essa é a diferença. Porque quem glorifica o Filho de Deus é o próprio Deus. Não são as pessoas, não é o governo, é o próprio Deus que vai te glorificar. Foi o próprio Deus que glorificou Jacó. Jacó foi servo, mas foi um dos homens mais ricos de Canaã. José foi vendido como escravo, preso injustamente, mas foi governador do Egito, a maior nação da época. O segundo homem mais poderoso da face da terra. É porque Deus tinha um projeto sobre a vida dele. Embora ele tenha sofrido, embora ele tenha passado por privações, Deus honrou a vida desses homens. E é Deus que vai honrar a sua vida em o nome de Jesus. É Deus que te honra, meu amado. É Deus que te abençoa. É Deus que tem o controle sobre a sua vida. E eu posso afirmar que sofrimentos e privações são as coisas que mais te aproximam de Deus. Quando está tudo muito bem, ninguém busca o Senhor. Quando está tudo muito bem, as pessoas querem passear, querem ir para a praia, querem viajar. Mas quando o sofrimento vem, quando a privação vem, quando às vezes falta aquele pão que você queria, aí os joelhos se dobram. Aí as pessoas começam a orar. Aí as pessoas começam a buscar a Deus. Quando o ente querido se vai, aí a pessoa chora e pergunta a Deus por quê. É justamente nos momentos de sofrimento e privações que nós mais buscamos ao Senhor. E é por isso que eu posso te afirmar hoje que é necessário que você passe por momentos de sofrimentos e privações. Porque isso traz crescimento, isso traz maturidade. O que mais traz maturidade no matrimônio e no casamento são os momentos de discussão. São os momentos que eu às vezes não concordo com minha esposa não concorda comigo e nós sentamos para conversar. E quando nós sentamos para conversar, vem a maturidade. Vem o diálogo, vem a intimidade, vem o crescimento. Portanto, não creia quando as pessoas falam que o Filho de Deus não passa por sofrimento. O Filho de Deus não passa por privação. Passa sim. É por isso que nós não tememos. O terceiro fato muito relevante que nós podemos aprender durante esse período de 7 meses de pandemia, de distanciamento social, é que essa pandemia é um dos sinais das Escrituras. Claramente. Pastor, você pode afirmar que a pandemia é um sinal da Escritura? Claro que é. Nunca, na história da humanidade, o mundo inteiro esteve debaixo de um mesmo decreto. Nunca. É a primeira vez na história que isso acontece. E para piorar, eu acompanho, bolsa de valores, eu tenho alguns investimentos, e eu acompanho quase que diariamente as ações na bolsa de valores. E depois de ter começado a subir novamente, depois do final da segunda quinzena de março, chegando no dia 31 de julho, aos 106.140 pontos, já despencou mais de 12.500 pontos. Fechou sexta-feira 93.300 pontos. Mais de 12.500 pontos em 2 meses. A economia mundial desfalecendo. E saiu a notícia do The Great Reset, ou o Grande Reset. E o tema do Grande Reset é The Great Reset, a nova ordem mundial. Irmãos, prestem atenção. A nova ordem mundial e o substituto humano para a recriação de Deus. Anotaram aí? Digita no Google. O Grande Reset. E vocês vão ver que o tema desse congresso não é uma reunião de bairro. Não é um congresso de uma determinada instituição. Não, é do Fórum Mundial Econômico, da Organização das Nações Unidas, da ONU. O Fórum Mundial Econômico está dizendo que o mundo passará por um grande reset. Ou seja, uma grande quebradeira econômica. E isso realmente tem acontecido.
Vivemos numa bolha chamada bolha tulipa, uma bolha econômica que está prestes a estourar. E quando isso acontecer, não vai ser só uma pandemia, vai ser uma crise econômica sem precedentes. Isso é ou não é sinal do final dos tempos? Irmãos, é só pararmos para lermos a Bíblia. Mateus capítulo 24 fala dos sinais do fim. E mostra claramente que esse é um dos sinais. Eu vou te dar um exemplo. Eu sou engenheiro. Eu trabalho com barragem, com estabilidade de taludes, de mineração. E imagina que eu faço o cálculo da estabilidade de um maciço rochoso, dentro de uma cava de mineração. O fator de segurança mínimo para eu continuar trabalhando ali é 1,5. Imagine que eu calcule a estabilidade daquele talude, daquele maciço rochoso, e dê 1,2. Ele está ali. Ele ainda não caiu, mas ele vai cair. Que dia, pastor? Não sei. Não tem como saber. Pode ser daqui 1 dia, 2 dias. Pode ser daqui a 10 anos, 20 anos, mas ele vai cair. Ele vai romper. E a pergunta que eu tenho para você é: você vai continuar trabalhando debaixo daquele talude? Você vai construir a sua casa ali debaixo? O que eu quero dizer para você, igreja, é que os sinais estão aí. Nós vimos, durante esses 7 meses, os sinais da palavra de Deus se cumprindo. O mundo debaixo do mesmo decreto mundial. O mundo apavorado, homens com medo, aterrorizados por causa de um vírus. Uma crise econômica que se aproxima sem precedentes. E aí você pergunta: passou então, Jesus está voltando esse ano? Não, o fator de segurança é 1,2. Ele pode voltar esse ano. Ele pode voltar daqui a 10, 20 anos. Ninguém sabe o dia nem a hora. Ninguém poderá afirmar que dia, que ano Jesus irá voltar. Mas fato é que, segundo essa palavra, segundo Mateus capítulo 24, Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Fato é que os sinais estão se cumprindo debaixo do nariz da igreja. A igreja não tem percebido. E a igreja tem vivido, muitas vezes, como o mundo vive. Esse é a maior tristeza. Porque quando nós olhamos, amados, um quarto fato importantíssimo, nós podemos observar durante esse período de pandemia. E a pergunta é: e a igreja, como fica? Porque virão perseguições. Claro que virá perseguição. E muitos falam: pastor, mas existe uma corrente que diz que antes que venha a perseguição, a igreja será levada. Será mesmo? Não é o que as Sagradas Escrituras me dizem. Pelo menos não é o que eu vejo. Só que a perseguição, irmãos, não fará ninguém perder a salvação. Sabia? Perseguição não faz ninguém perder a salvação, não. Pelo contrário, ao longo da história, toda a igreja que foi perseguida, ela glorificou mais, ela buscou mais a Deus, ela cresceu mais. Portanto, a perseguição, ela não faz ninguém perder a salvação. Ela apenas faz manifestar o que realmente você é. É dura essa palavra. Porque quando a perseguição se levantar, ela fará com que você se revele quem você realmente é. Se você é realmente um filho de Deus ou não. Se você é realmente trigo ou se você é joio. É isso que a perseguição vai demonstrar. Claramente. Se você é trigo, você será trigo. Se você é joio, a pessoa vai: opa, isso aqui não era trigo, era joio. Então só vai revelar quem você realmente é. E é para a maior tristeza nossa. Nós vemos que hoje os cristãos, por exemplo, não vão à boate, mas levam a boate para dentro de casa. Não vai para o boteco, mas leva o boteco para dentro de casa. Oh, irmãos. Os filhos, a igreja, tem ouvido mais música do mundo do que o mundo. Isso é triste. A pergunta é: você é trigo ou você é joio? Porque a perseguição vai revelar quem você realmente é. Pense nisso. Pense nisso. E aí você fala:
Pastor, mas como que eu vou treinar para pedir da perseguição? Tem como eu ser treinado? Tem que treinar, dar tiro. Eu gosto de dar uns tiros. Mas não é não. Não é treinar fugir, não é treinar correr. O treinamento por dia da perseguição é você crescer na palavra de Deus. Porque o único que poderá te proteger, te livrar do mal, é Deus. Então o maior treinamento que existe para os dias de perseguição é você crescer na palavra de Deus, na intimidade com o Pai, no conhecimento das Sagradas Escrituras. Esse é o maior treinamento que você pode ter. E o quinto fato, importante, que eu quero trazer para você nesse domingo, é que tudo tem ciclo. Os ciclos, eles são presentes em toda a natureza. Existe o ciclo hidrológico. Chove, escoa, infiltra, vai para o oceano, evapora, a nuvem carregada, chove de novo, ciclo hidrológico. Existe a translação, que é o ciclo da Terra ao redor do Sol, 365 dias. Ela sempre volta ao mesmo ponto. Existe o ciclo das estações. E depois de um período de 7 meses de inverno, de pandemia, agora estamos vivendo a primavera do recomeço. A primavera recém-chegada nos mostra um recomeço. Recomeço de um período de inverno tenebroso que a humanidade passou. A grande questão é o que você fará no seu recomeço. Pastor, realmente durante esses 7 meses eu fiquei fraco espiritualmente. Realmente durante esses 7 meses eu manifestei a minha natureza carnal. Eu deixei de lado a minha vida espiritual. E o que eu vou fazer, pastor? No ano 586 a.C., Israel foi levado cativo pelo Império Babilônico. Porque o profeta Jeremias falou para o povo: se vocês não se arrependerem e não se voltarem para o Senhor, se levantará uma nação e vocês serão levados cativos. Aquela palavra do profeta Jeremias se cumpriu no ano 586 a.C., quando o Império Babilônico, liderado por Nabucodonosor, invadiu Israel e levou Israel cativo para a Babilônia. Ficaram lá 70 anos. Pandemia, 7 meses. Destruição do templo de Jerusalém, 70 depois de Cristo. Mas não vamos entrar nessa área. Depois dos 70 anos, o próprio profeta Jeremias, antes da invasão, falou: mas depois de um certo período de tempo, o Senhor se lembrará de vós e resgatará vocês novamente para Israel. E no ano 70 anos depois, Israel volta. Deus levanta Ciro do Império Medo-Persa, que invade Babilônia. Deus toca no coração desse homem e ele manda o povo de Israel voltar para Israel e reconstruir a sua vida. Quando o povo de Israel sai desses 70 anos de pandemia, desses 70 anos de isolamento social, desses 70 anos sem poder ir no templo, sem poder ir na igreja, desses 70 anos sem poder adorar ao Senhor como eles adoravam antes, eles voltam para Israel e eles colocam prioridade. E qual foi a prioridade do povo de Israel? A reconstrução do templo. A sua prioridade, meu irmão, após esses 7 meses, é você reconstruir o templo. Pastor, mas já estão lá mexendo na obra da igreja, a reconstrução da igreja. Não! Você é templo do Deus vivo. Você é templo do Espírito Santo. É tempo de você tirar agora um período para você reconstruir o seu templo, a sua intimidade com Deus. Mateus capítulo 6, versículo 33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Pastor, depois de 7 meses eu quero viajar. Pastor, depois de 7 meses eu quero ver minha namorada. Pastor, depois de 7 meses eu quero começar um trabalho novo, um empreendimento novo. Não! Depois de 7 meses, você precisa buscar a Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas serão acrescentadas. A prioridade de Israel depois de 70 anos na Babilônia
foi a reconstrução do templo. A prioridade depois de 7 meses de pandemia sobre a sua vida é a reconstrução do templo. A reconstrução da sua vida com Deus. A reconstrução da sua intimidade com o Pai. É tempo de oração, é tempo de leitura da palavra. É isso que você precisa, meu amado. Reconstruir o seu templo. Portanto, para não delongarmos a palavra, eu quero concluir dizendo a você, recomece a sua vida espiritual se você se esfriou durante esse período de quarentena. A prioridade sempre deve ser a reconstrução do templo. Se prepare para a perseguição crescendo na palavra e não tenha medo, porque o Senhor, Ele é soberano sobre a sua vida.